Fala Pacholada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouco dos reforços do Grêmio para o segundo semestre, até porque a janela de transferências está aberta e Renato Portaluppi não cansa de pedir reforços e não é de hoje. Eu sou o Leonardo Berrer, mas antes de qualquer coisa eu quero te pedir para acessar kto.com e te registrar lá. Usando o promo code PACHOLA em letras maiúsculas, tu vai ter 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Então acessa kto.com, usa o promo code PACHOLA em letras maiúsculas e te diverte no site da KTO, lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Pois bem, tem a questão dos reforços, né? E a gente fala muito de jogadores de velocidade, pontas. Já temos aqui na Arena do Grêmio o Iturbe, que chegou nessa janela de transferências, logo mais vai estar regularizado e vai poder jogar. Mas a gente ainda fala de outras possibilidades. A gente sabe que precisa de um centroavante reserva, por exemplo, para o Luizito Soares. O André Henrique ainda não desencantou. Tem outros jogadores aí que, por exemplo, podem voltar e reforçar a equipe do Grêmio, assim como o Ferreira está voltando da sua lesão e está reforçando muito esse time do Grêmio. Afinal de contas, é a jogada dele que dá o gol de empate contra o Bahia na Copa do Brasil. Mas tem a volta do PP, que já foi visto correndo ao redor do gramado. É uma recuperação lenta, é verdade, mas é necessário e dali à frente ele vai poder reforçar o time do Grêmio nesse meio campo que tem dado o que falar, tem ajudado muito o nosso Grêmio a ganhar jogos. Mas tem ainda o retorno do Fábio na lateral direita, que muito provavelmente não vai ser o titular, afinal de contas o João Pedro tá voando, mas é bom ter um reserva para o João Pedro e dar uma seguradinha nele quando for necessário. Além disso, ainda tem o Everton Galdino. Pois é, quem se lembra de Gaudigol? Ele está lesionado, ainda está fazendo um trabalho de recuperação, mas de qualquer forma é um jogador que pode vir a reforçar o grupo. Mas a gente está ansioso, esperando novos reforços. Fala-se muito do Muniz, fala-se muito do Michael, jogadores do meio para frente. Mas a gente tem que analisar também se precisamos de reforços lá atrás, afinal de contas. Bruno Alves, Bruno Vini, Kahneman, Jeromel ainda não voltou, também pode ser um reforço aí para essa defesa do Grêmio. Mas na lateral esquerda nós temos o Reinaldo e o Cuiabano, que nem sempre joga de lateral esquerdo. Quando jogou, inclusive, a última partida do Cuiabano como lateral foi naquele fatídico Flamengo 3, Grêmio 0, em que ele falha, inclusive, em um dos gols. Então, temos reforços caseiros, né? A volta do Jeromel, a volta do Galdino, a volta do PP, a volta do Fábio, são jogadores que estão aí retornando de lesão, mas o Grêmio precisa usar essa janela de transferências para se reforçar. O Renato falou, inclusive, na última coletiva, que foram perdidos aí 4, 5 jogadores nas últimas semanas, nos últimos meses, óbvio. Saíram o Lucas Silva, saiu o Vina, saiu o Thiago Santos lá atrás, saiu o Diogo Barbosa. São jogadores que eram caros para serem mantidos aqui. O Vina até nem era tanto, mas de qualquer forma saiu também. E o Grêmio foi perdendo não só em qualidade, mas em quantidade. E isso é um problema para o Grêmio. Afinal de contas, o banco de reservas do Grêmio na última partida, por exemplo, tinha o Gustavinho, que a gente viu que não desencantou. Teve o Zinho, que a gente viu que não desencantou, e é perigoso nós imaginarmos somente os jovens resolvendo. É bom, é importante ter a participação dos jovens? Claro que sim, mas a gente não pode arriscar tanto tendo somente os garotos para resolver os problemas do Grêmio. Jogadores como o Mila, como o próprio Cuiabano, como o próprio Zinho, o Nathan Fernandes, então o André Henrique, Gustavinho. Vamos ter calma, o Grêmio precisa de reforços para ontem. E, na minha opinião, precisa de reforços para todos os setores. É sempre bom dar uma reforçadinha. De novo, na defesa, especialmente no lateral esquerdo, um pouco mais consolidado, até porque o Cuiabano tem jogado mais do meio para frente. No meio campo, eu ainda acredito que a gente precisa de pelo menos um primeiro volante de contenção, um volante mais marcador, porque o Vijaçante tem jogado muito bem como segundo volante, o próprio Carbacho tem aparecido mais agora com um pouco mais de liberdade para atuar do meio para frente. O PP, quando voltar, a gente sabe que não é um volante marcador. O Bitelo pode jogar ali, mas também não é um volante marcador. Então acho que para composição de grupo, eu não estou pedindo para time titular não, mas para composição de grupo a gente precisa ainda de um primeiro volante. Precisamos de um meio armador. A gente não fala disso, mas o Grêmio precisa de um meio armador, e isso sem cogitar a possibilidade de saída do Bitelo. Então, obviamente, ainda precisamos de atacantes, seja centroavante, seja ponteiro. O Grêmio ainda precisa se reforçar muito nessa janela. Deixa aqui nos comentários
quem você acha que deveria vir para o Grêmio e, é claro, também quais as posições que você acha importante que o Grêmio se reforce. Eu acho que o Grêmio vai ter que abrir os cofres de novo e trazer aí mais jogadores para qualificar o plantel, afinal de contas, a gente vai pegar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e o Renato precisa de opções para mudar o time caso seja necessário. Valeu, gurizada, me segue no Instagram, Leonardo_Ober. Tamo junto, amanhã a gente tá aqui de volta.